Olá, meus queridos, graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Graça em Espírito. Meus queridos, hoje nós vamos falar da contradição bíblica, que muitos estudam a Bíblia, né? E vê pontos de contradição, não levando em consideração o que o texto e contexto, ou os versículos, qual a ideia que quer passar, né, nessa mensagem. Então, muitos falam que há contradição, mas nós vamos estudar aqui a contradição dos anjos, né? Que é o mais conhecido ali, de que tinha um anjo que removeu a pedra do sepulcro, e mais nos outros livros aparece como era dois anjos. E em Mateus fala que era um anjo, Mateus, e no livro de Marcos fala que é um anjo, e nos demais livros fala que é dois anjos. Nós vemos aqui no livro de Mateus que tinha um anjo, e nos livros sinóticos diz que fala que é dois anjos. Então, assim, muitos estudiosos da Bíblia falam que tem uma grande contradição. Então nós vamos estudar. Peço você para ter paciência, peço muitos aí que assiste, comenta, deixa os comentários. E muitas pessoas às vezes não gostam de estudar a Bíblia, gosta de falar, né? Faz vídeos aí falando sem estudar a Bíblia. E muitas pessoas às vezes não têm a paciência de estudar e conhecer ou assistir um vídeo de estudo para chegar a um conhecimento. Mas aqui, com esse canal, é um canal para estudar e para tirar as dúvidas. Vamos ver como está escrito em Mateus 28, pegando aqui do versículo de número 1. No versículo de número 1 está escrito: no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Então, as Marias saíram e foi ao sepulcro ver Jesus lá que estava sepultado. E eis que, versículo 2, eis que houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor descera do céu e, chegando-se, removeram a pedra e estava sentado sobre ela. Veja que o anjo desceu, tirou a pedra ali da porta do sepulcro, onde Jesus estava sepultado, e o anjo sentou na mesma pedra, isso lá de fora do sepulcro. No versículo 3, o seu aspecto, aqui vai descrever como era o anjo. O seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. No versículo 4 de Mateus 28, e de medo dele tremeram os guardas e ficaram como mortos. Veja que o anjo veio, tirou a pedra da porta do sepulcro, e aí descreve, né, que o anjo estava sentado na pedra e que os guardas, e apareceu os guardas estavam como mortos, porque eles ficaram com medo. E ali veio um desmaio neles e eles ficaram como mortos, né? Isso aqui é Mateus 28, do 1 ao 4. Agora vamos ver o que fala Marcos, capítulo 16. Está escrito no versículo de número 1. Ora, passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem ungí-la. Veja que aqui acrescentou Salomé. Versículo 2. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro muito cedo, ao levantar do sol. Versículo 3. E dizeram umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? Eles tinham essa preocupação, né, de quem tirasse aquela pedra que era pesada. Versículo 4. Mas, levantando os olhos, notaram que a pedra, que era muito grande, já estava revolvida. Observa que o texto diz que quando elas chegaram perto, a pedra já estava removida da porta da sepultura. Versículo 5. Entrando no sepulcro, viram o moço sentado à direita, vestido de alvo manto, e ficaram atemorizadas. Versículo 6. Ele, porém, lhes disse:
Não vês? Não vos atemorize? Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressurgiu, não está aqui. Eis o lugar onde puseram. Observa que o anjo agora não está ao lado de fora, sentado na pedra que ele removeu. Ele está dentro da sepultura. Já ali ele esclarece elas que elas estão buscando Jesus Nazareno, que foi morto e sepultado ali. E ele fala: olha, ele não está aqui. Veja aqui o lugar onde que ele estava. Ele ressurgiu dos mortos. Ele não está mais como Jesus de Nazaré. Agora ele é o Messias, ele é o Cristo, ele é o ressuscitado. Entende? Ele não está mais aqui. Veja que o anjo, ele não é uma pessoa física. Entende? E aqui Marcos detalha que o anjo explicou para ela: olha, ele não está aqui. Então o anjo, o que acontece? O anjo, ele é um ser espiritual. Ao mesmo tempo que ele está num lugar, ao mesmo tempo que ele está em outro lugar. Porque ele não é uma pessoa física. Entende? A ideia dessa mensagem é dizer que ao mesmo tempo que o anjo estava ao lado de fora, o anjo estava também ao lado de dentro, porque ele não era físico. O anjo não é um ser físico, porque também o pregador da palavra, o mensageiro da palavra, é considerado em profecias como anjo, mas é outra situação. A situação desse anjo aqui é um anjo espiritual, é um anjo espírito. Ele não é um ser, um anjo de carne, entende? Por isso que vê aí, que já começa a ver contradição, mas não é. A pessoa tem que ler essa passagem da Bíblia com conhecimento do mundo espiritual. Agora vamos ver aqui em Lucas 24, vamos pegar aqui do versículo 1 até o 6, que está escrito: mas já no primeiro dia da semana, é o mesmo assunto. Bem de madrugada foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinha preparado. 2. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. Versículo 3. Entrando, porém, não acharam o corpo do Senhor Jesus. 4. E estando elas perplexas a esse respeito, eis que lhes apareceram 2 varões em vestes resplandecentes. Versículo 5. E ficaram elas atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Versículo 6. Ele não está aqui, mas ressurgiu. Lembrai-vos de como vos falou, estando ainda na Galiléia. Veja que aqui, quando elas entram no sepulcro, 2 anjos. Porque a ideia é que elas não estavam conseguindo entender o que tinha acontecido com Jesus, e que o anjo estava explicando, elas não estavam conseguindo entender por causa da sua mente carnal, da sua visão carnal. E o anjo está passando a ideia de que Jesus foi ressuscitado. A questão de era um anjo ou 2 anjos significa que esse anjo era espírito. Pode aparecer um, pode aparecer 2. Entende? Agora, se esse anjo fosse um ser carnal, aí tudo bem. Mas o anjo, ao mesmo tempo, ele pode estar em vários lugares. Porque ele é espírito, ele não é carne. Aí, os autores que escreveram sobre isso, eles colocaram isso como detalhe. Só que quando a gente lê com a mente carnal, voltado para o que nós pensamos, o que nós achamos, nós entendemos que tem uma contradição, mas não tem.
o anjo estava insistindo a elas que Jesus de Nazaré não está mais ali. Aquele Jesus finalizou ali e renasceu na ressurreição o Jesus, o Messias, o Cristo, Filho de Deus. Então, aí vem o entendimento da contradição. Elas viram um anjo que tirou a pedra, depois elas viram outro anjo dentro do sepulcro, depois elas viram dois anjos. Note que o primeiro estava para lá de fora, sentado na pedra, o segundo estava sentado na cabeceira do sepulcro, e os dois estavam, um nos pés do sepulcro e outro na cabeceira. Então não há contradição, cada um tem um significado diferente. Pode ler aí com atenção que você vai descobrir. Cada anjo está num significado diferente, não há contradição. Agora vamos ver aqui no livro de João, que João também falou sobre o assunto. João 20, né? Vamos pegar aqui do versículo 10. Está escrito: tornaram, pois, os discípulos para casa, eles voltaram. 11. Maria, porém, estava em pé diante do sepulcro. Ao chorar, enquanto chorava, abaixou-se a olhar para dentro do sepulcro. Versículo 12. E viu dois anjos vestidos de branco, sentado onde jazia o corpo de Jesus, um à cabeceira e outros aos pés. Veja a situação. Agora Maria já está por lá de fora, olhando dentro da sepultura. E ali ela observa que tem dois anjos. Versículo 3. Perguntaram-lhe eles: mulher, por que choras? Respondeu-lhes: porque tiraram o meu Senhor. Então ela respondeu: porque eu estou chorando porque tirou o meu Senhor, e não sei onde puseram. Porque ela estava olhando, achando que Jesus estava ali naquela sepultura. Versículo 14. Ao dizer isso, voltou-se para trás e viu Jesus ali em pé, mas não sabia o que era Jesus. Eles viram, os anjos insistiram, eles não estavam acreditando. Por causa da carne, do olhar carnal, do pensamento que Jesus ia continuar ali, que não ia ressuscitar. Agora Jesus já aparece, é outra situação. Entende? Não há contradição. Versículo 15. Perguntou-lhes Jesus: mulher, por que choras? Agora Jesus está perguntando, não é o anjo. A quem procuras? Ela, porém, julgando que fosse um jardineiro, respondeu-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Então, Jesus chega, pergunta, para ver a mente dela. Ela nem reconheceu, ela pensou que era o jardineiro. 16. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, virando-se, disse-lhe em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Versículo 17. Disse-lhe Jesus: deixa de me tocar, porque ainda não subi para o Pai, mas vai a meus irmãos e diz-lhe que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. 18. E foi Maria Madalena anunciar aos discípulos: vi o Senhor, que ele lhe dissera estas coisas. Então, não tem contradição, meus queridos. O que tem são situações diferentes, explicações ou explicação diferente dos autores que escreveu. Ao tanto insistir que elas vinham, tipo, um anjo, primeiro, um anjo tira a pedra e senta sobre ela. Segundo anjo, dentro da sepultura, tenta explicar para ela. O terceiro capítulo, lá de fora, abaixa e vê que lá dentro tem dois anjos.
Veja, cada um é situação diferente, ou diferentes. Então, o anjo explica ali, como o anjo não é carnal, aquele anjo ali é espiritual, ele estava tentando fazer elas entenderem que Jesus tinha ressuscitado, o qual elas não estavam acreditando. Elas não estavam acreditando. Entende? A situação é bem diferente, de contradição. Tanto é que Jesus chega, vendo a incredulidade nelas, Jesus mesmo vem. Viu que elas não estavam, os anjos não estavam conseguindo convencer. Entende? E Jesus, o próprio Jesus vem e fala que ressurgiu, que ele não está mais ali, naquele túmulo. Então, não tem contradição. Ali, cada um capítulo desse, esses versículos que cita essas coisas, está em situação diferente. Lê com calma na sua Bíblia, que Deus vai te mostrar do lado espiritual, que você vai entender que isso não é contradição. Isso é a maneira que os autores que estavam escrevendo explicou, e uma maneira que Deus estava fazendo para que elas pudessem entender que houve ali a ressurreição de Jesus, que ele não se encontrava naquele túmulo, naquela sepultura. A mensagem é essa: graça e paz até um próximo dia. Chegamos ao fim, que o nosso Deus possa abrir a sua mente, né? Possa mostrar esses pontos que é difícil de entender, porque quando estudamos com a mente virada para o lado carnal, fica difícil. Mas quando você estuda entendendo que aqueles anjos ali é espiritual, era espírito e não carne, fica mais fácil de você entender. Graça e paz. Até uma próxima mensagem.